mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, destacando goleada do Flamengo sobre o Juventude por 6-0, com a presença do goleador Pedro marcando 2 vezes, um jogador que, voltando à sua forma, certamente dará muitas alegrias ao torcedor flamenguista. O Palmeiras venceu o Internacional fora de casa, demonstrando a sua força. Um time de chegada, um time que manteve ou que mantém o seu treinador, certamente será um dos favoritos ao título desse campeonato. Em São Paulo, tivemos um bom jogo entre Fluminense e Corinthians. O Fluminense demonstrando um toque de bola bonito, um time que marca duro, um time que sabe sair para o jogo, um time conjunto. Porém, como sempre, tem um jogador em destaque. Vamos destacar o Arias, a formiguinha, o construtor, o maestro desse time. Venceu por 2-0 o Corinthians, que não jogou bem os seus domínios. O Corinthians que vinha aí de bons jogos e depois do título do Campeonato Paulista está perdendo um atrás da outra. Tivemos o outro jogo, Santos 2, Atlético Mineiro 0. E o Atlético, infelizmente, é um time com grandes jogadores, mas que nos últimos jogos está caindo bastante de produção. Um time que, no papel, individualmente, é um time certamente considerado favorito ao título, mas no conjunto não está funcionando. Por outro lado, o Santos, com muitos jogadores jovens, mas evidentemente, se são jovens, estão querendo mostrar serviço e estão ali com toda a vitalidade. Um time que joga duro, um time que tem uma certa habilidade, um certo conjunto, mas é evidente que precisa se treinar bastante para que seja realmente um time considerado de chegada. Nesse jogo nós tivemos a presença do Neymar, apenas uma meia hora, 40 minutos de jogo, e infelizmente mais uma contusão. Mais uma contusão para deixar claro que esse jogador, infelizmente, talvez já não esteja mais preparado fisicamente para partidas oficiais. Um jogador que a gente sabe da sua capacidade, a gente sabe que esse atleta foi uma maravilha anos atrás para o futebol brasileiro e defendeu com maestria os times por onde passou, deu alegrias aos seus torcedores. Na seleção brasileira foi uma esperança de que fosse mais um instrumento para que viesse mais um título mundial. Infelizmente não conseguiu. Agora, nessa volta ao Santos, a gente já está percebendo ele ali em alguns jogos, hoje não foi diferente, na beira de campo, junto com o treinador, orientando o time, e de repente a gente chega a pensar, será que o Neymar já não esteja, de repente, se preparando para ser um futuro treinador do Santos em especial? Já que é o seu time de coração, já que o Neymar já não precisa mais de correr atrás de dinheiro, é um jogador, é um atleta, ou talvez, na palavra de muitos, um ex-atleta, que está com a sua vida financeira definida. De repente, esse nosso craque Neymar possa se tornar um treinador do Santos, já que ele não precisa sair pelo mundo em busca de times para mostrar o seu conhecimento sobre o futebol. E no Santos, a sua casa, onde ele se formou, talvez o time de coração, Neymar possa já estar fazendo ali um estágio ao lado do treinador, hoje foi o César Sampaio, né?
interinamente, mas de repente, quem sabe, se torne o treinador definitivo. E o Neymar, com essas contusões seguidas, quem sabe não chegue à conclusão de que esteja na hora de parar. E se realmente a gente sabe, quem joga futebol, quem jogou, quem ama o futebol, entende que para sair desse meio não é fácil. E ele, para estar ali no constante contato com as coisas do futebol, de repente um treinador ali à beira-campo, orientando um time, seria o ideal para o Neymar. Porque a gente já está entendendo, talvez ele, certamente nós nos conhecemos mais do que qualquer outra pessoa, quem sabe ele já não esteja consciente de que o seu preparo físico já não seja mais o ideal para o profissionalismo. E ele esteja ali à beira-campo, orientando os seus, hoje ainda, companheiros de time, já se preparando para ser um futuro treinador. Desejamos, evidentemente, que o melhor em sua vida seja feito, que ele recuperar, a gente sabe que é difícil, preparo físico depois de uma certa idade, e pode-se considerar também a questão biológica. Talvez ali com a chegada dos 30 anos, o Neymar já tenha perdido muito do seu preparo físico e ele já não tenha mais a capacidade para jogar uma partida de futebol competindo de igual para igual. Então fica essa reflexão. Vamos torcer para que o Neymar reconheça a sua falta de preparo físico para ser um profissional e quem sabe ficar no banco para entrar ali nos minutos finais, já que ainda está a gente percebe, com muita vontade de jogar. Talvez a vontade, na verdade, não acabe nunca. Talvez com 50, 60, quem jogou ou joga futebol, certamente entende que vai querer sempre estar dentro de campo, mas para profissional a gente sabe que não é viável e ele de repente venha a se tornar um treinador do Santos e pelo seu conhecimento, pelo que jogou tempos atrás de futebol, realmente ele possa repassar esse conhecimento, especialmente no Santos, já que ele não precisa mais correr atrás de dinheiro, está com a sua vida financeira definida e vai simplesmente ser um treinador do Santos ali para estar no contato constante com o futebol, já que a gente percebe que em todos os jogos em que ele sai, e mesmo naquele em que ele atuou contra o Corinthians, em que ele não atuou contra o Corinthians na decisão, ali naqueles jogos finais do Campeonato Paulista, em que o Santos perdeu para o Corinthians, o Neymar esteve ali no banco o tempo todo orientando, e hoje não foi diferente. Após a sua contusão, o tempo todo ele esteve ali à beira-campo, orientando os seus companheiros, e a gente torce para que ele realmente se recupere dessa contusão, mas entendendo que fisicamente o Neymar já não seja mais eficiente para atuar profissionalmente falando. Boa sorte ao Neymar e a nós, torcedores, que sempre o admiramos dentro de campo, para que, quem sabe, um milagre aconteça, ele fisicamente se restabeleça e venha jogar ainda um pouco daquele grande futebol que a gente aprendeu a gostar. Mas é isso aí, Campeonato Brasileiro, muita água para passar por debaixo dessa ponte, com jogos ainda truncados, jogos muito estudados, jogadas disputadas o tempo inteiro, porque os jogadores ainda estão ali conhecendo os seus novos companheiros de time. Evidentemente, todo início de ano existem as mudanças, as novas contratações,
E o preparo físico também deve ser incluso nessa questão, já que os jogadores ainda estão se adaptando tanto a treinadores quanto a preparadores físicos e formas de jogos e mentalidades de técnicos, fundamentos de times como, por exemplo, um Palmeiras que já tem um treinador há 3, 4 anos, um Flamengo cheio de craques ali, mas um jogador novato até que ele entrose e leve um tempo. Então, o Campeonato Brasileiro está aí para nossa alegria, para nós que gostamos do futebol, torcendo sempre para que esses times venham a se encaixar, venham a dar liga, para que nós possamos ver grandes jogos no decorrer deste ano. Aqui no canal Valdeci Poeta, passou meio século, 100 é a meta.